Fala, meus queridos e minhas queridas, vocês estão bom? Estão precisando de um joguinho para passar o tempo, mas esse PC não pode nem ver o Chrome abrir, que já pensa em explodir? Então relaxa que o Pai Julius trouxe mais 21 opções de jogos para PC fraco e por isso eu já peço para você se inscrever no canal para você poder receber todos os novos conteúdos assim que trouxermos por aqui e deixa aquele like e comentário caso goste do vídeo. Quer comprar seu gift card com total segurança, menor preço, receber cashback e ainda ter várias formas de pagamento para isso? Então conheça o Rei dos Coins e os links estão aqui na descrição. A gente começa com Castlevania Lords of Shadow 2, que é um jogão de ação e aventura que continua a franquia, te pondo para assumir o papel do Drácula, enquanto explora o mundo gótico e enfrenta inimigos sobrenaturais. Com combate fluido e mecânicas de vampiro, o jogo explora tanto o lado da maldição de Drácula quanto o seu desejo de redenção, trazendo uma experiência sombria e envolvente. Shadowrun Returns é um RPG de estratégia baseado em turnos, que combina elementos de ficção científica e fantasia, tudo isso em um mundo estilo cyberpunk. Você vai assumir o papel de um mercenário que realiza trabalhos perigosos em uma sociedade futurista, repleta de magia e tecnologia avançada. Além de um sistema de criação de personagens bem amplo e ambientação excepcional, o jogo me impressiona demais por pedir somente 2 GB de RAM para poder rodar nos PCs. Eu não ouvi o que eu ouvi? É isso mesmo! Dante's Inferno é um jogo de ação inspirado na primeira parte da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Os jogadores assumem o papel de Dante, que viaja através dos 9 círculos do inferno, enfrentando horrores e demônios. Tudo isso enquanto busca a redenção da sua amada Beatriz. O jogo combina combate intenso, elementos de hack and slash e uma narrativa sombria e épica. Ele fez um baita sucesso assim que saiu e me impressiona até hoje que ele peça no máximo 2 GB de RAM e um processador dual para poder rodar. É um baita jogo. Commandos Behind Enemy Lines é um jogo de estratégia tática ambientado durante a Segunda Guerra Mundial. O jogo desafia você a comandar uma equipe de comandos altamente especializados em missões secretas e perigosas. Tudo isso atrás das linhas inimigas. Com foco na furtividade, planejamento e uso de habilidades únicas de cada soldado, o jogo se tornou um clássico e pede apenas 64 MB de RAM e um Pentium 2 para poder rodar. Esse aqui é capaz de rodar até na torradeira da tua mãe, pode ficar tranquilo. Ou será que não? Aliens vs Predador é um jogo de tiro em primeira pessoa que permite aos jogadores assumirem o papel de 3 diferentes facções, que são os Predadores, os Marines e os Xenomorfos, que são os Aliens. Você entrará em batalhas brutais e totalmente intensas, com uma experiência de sobrevivência e caça, além de mecânicas e habilidades únicas para cada facção. Após você escolher a sua facção, se prepare pois você entrará em batalhas brutais e intensas. Com uma experiência de sobrevivência e caça, e com mecânicas e habilidades únicas para cada facção, o jogo te proporciona incríveis batalhas e os gráficos ainda impressionam, mesmo para os dias de hoje. É um jogo que vem lá da geração do Play 3 e com 1 GB de RAM e um Pentium 4, você já vai poder jogar sem grandes problemas. Devil May Cry 3 é um jogo de ação que te põe na pele de Dante, um caçador de demônios que enfrenta diversos monstros em batalhas frenéticas, tudo isso cheio de acrobacias e estilo. Nessa franquia, eu posso te aconselhar a começar pelo terceiro jogo, pois ele funciona como um prequel dos acontecimentos dos jogos anteriores. Logo, você já começa tendo o início de tudo e ainda assim um dos melhores sistemas de batalha de toda a franquia. Sem dúvidas, é um jogo de uma franquia que não deve faltar na tua biblioteca. O Pai Julius gosta muito de recomendar essa franquia de Devil May Cry, pois eu joguei demais na era do Play 2, então pode ter certeza que você não vai se arrepender. É verdade. Alone in the Dark é um jogo de survival horror com elementos de ação e aventura. Ambientado nos anos de 1920, entre uma verdadeira jornada de pesadelo na pele dos detetives Edward e Emily, enquanto tentam descobrir o paradeiro de Jeremy em um lar de pessoas com distúrbios mentais. Esse jogo possui um sistema de armas improvisadas muito bacana e tem um inventário que lembra muito os Resident Evil clássicos, onde você deve administrar bem os seus recursos para poder seguir no jogo. Sem dúvidas, é um título que mescla muito bem o gênero de sobrevivência e terror. Serious Sam 2 é um jogo que traz uma dose de adrenalina para os corações dos fãs de jogos de tiro em primeira pessoa. Esse é o terceiro título da franquia e é conhecido pela sua ação intensa e humor exagerado, colocando o jogador contra hordas de inimigos alienígenas em cenários variados e absurdos. É um arcade de tiro sensacional com uma gama de armas e chefes dos mais variados para você poder enfrentar. Stalker Call of Pripyat é um jogo de tiro em primeira pessoa situado numa zona de exclusão em Chernobyl, após os acontecimentos de um desastre nuclear.
Os jogadores assumem o papel de um agente do governo em busca de informações sobre uma misteriosa anomalia. E para cumprir a sua missão, conte com diversos combates desafiadores, além de contar com diversos elementos de sobrevivência. Burnout Paradise é um jogo de corrida de mundo aberto que se destaca pela sua jogabilidade arcade, alta velocidade e caos nas pistas. Os jogadores competem em corridas destrutivas e eventos desafiadores, tendo grande destaque nos acidentes e também o mundo aberto dinâmico, o qual você pode interagir a todo momento. Vale mencionar que a gameplay que vocês estão vendo no fundo é da versão remasterizada, que saiu em 2018, mas a primeira versão do jogo, que conta com gráficos bem mais simples, vai rodar em boa parte dos computadores, tendo em vista que ela não pede nem 2 GB de RAM e qualquer processador dual já conseguirá rodar o jogo sem grandes problemas. Que demais! E antes da gente continuar, se você quiser comprar alguns dos jogos mencionados ou até outros, eu te convido a conhecer as lojas parceiras do canal, nas quais você consegue os melhores descontos em diversos jogos. Além disso, sempre vale lembrar que você consegue ver ainda mais jogos e conteúdos no nosso grupo do Telegram, que é uma extensão do canal onde publicamos notícias, jogos grátis, promoções e muito mais. Depois do vídeo, dá uma conferida no comentário fixado, onde você encontra todas essas informações. Simpsons Hit and Run é um jogo de ação e aventura que te traz o universo dos Simpsons, no qual você deve fazer diversas missões e explorar toda Springfield. Se você está enjoado de GTA, esse jogo é a pedida perfeita, pois ele tem mundo aberto, história e tudo mais que você precisa para poder instaurar o caos em uma cidade totalmente baseada no universo de Simpsons, e tudo isso com total liberdade. Mafia é um jogo de ação e crime, que transporta os jogadores para a década de 1930, onde eles vivenciam a ascensão de Tommy Angelo, onde você deixa de ser um taxista e se torna um gangster, se envolvendo no mundo do crime organizado. Com uma narrativa envolvente, jogabilidade realista e atmosfera da época rica em detalhes, o Mafia se estabeleceu como um clássico do gênero, além de trazer uma história digna de filme, que se iguala bastante ao Poderoso Chefão. Just Cause é um jogo de ação e aventura em mundo aberto que te coloca na pele de um agente especial latino, que descobre um local secreto nos Estados Unidos e que precisa desmantelar uma organização gigantesca que lida com armas de destruição em massa. E agora cabe a você evitar que essa organização acabe com toda a América do Sul em poucos minutos. Driver Parallel Lines é um jogo de ação e corrida que permite aos jogadores assumirem o papel de TK, um piloto que se envolve em uma trama de vingança e crime, ao longo de 2 décadas. Para isso você vai explorar a cidade de Nova York desde os anos 70 e vai seguir a sua trama com perseguições emocionantes, muita troca de pipoco e uma bela jogabilidade. Apesar do jogo não ter recebido tanta atenção quanto deveria, na minha opinião, ele é um dos melhores jogos da série e pode te dar muitas horas de jogatina. Está tudo formidável. True Crime Streets of LA é um jogo de ação em mundo aberto, onde você assume o papel do detetive Nick Kang enquanto enfrenta o crime em Los Angeles. Com o combate corpo a corpo e a habilidade de tomar decisões morais que afetam todo o enredo, o jogo trouxe uma atmosfera bem inspirada nos filmes de ação lá dos anos 90 e te oferece uma experiência policial incrível. Gothic 3 é um RPG de mundo aberto que se passa em um mundo fictício medieval. Os jogadores exploram o reino de Mirtana, interagindo com facções, completando missões e enfrentando monstros. Tudo isso em ambientes expansivos, com total liberdade para poder escolher o caminho que vai seguir. Além de contar com uma comunidade bem ativa, que está sempre trazendo modificações e atualizações, o jogo consegue ampliar ainda mais gameplay, sempre te trazendo muitas novidades. Rising é um RPG de ação ambientado em um mundo de fantasia, onde os jogadores exploram uma ilha misteriosa e enfrentam criaturas sobrenaturais. O jogo é conhecido pela sua narrativa, escolhas morais e sistema de progressão de personagens, sendo uma escolha bem popular para quem é fã de RPG, até mesmo nos dias de hoje. Um dos grandes fatores que trazem novos players para esse jogo é que ele é bem bonito nos gráficos, mesmo até para os dias de hoje, e você ainda consegue rodar ele com um Pentium 4 e pelo menos 4 GB de RAM. Assassin's Creed é o jogo que deu início a uma das franquias mais icônicas da indústria dos games. Situado na Era das Cruzadas, os jogadores controlam Altair ou Altair, um assassino habilidoso embarcando em missões de stealth e ação, em um mundo aberto e, diga-se de passagem, bem amplo. A narrativa é intrigante, que retrata em boa parte dos jogos da série períodos históricos reais, além dos combates muito bem trabalhados, combinaram e tornaram a franquia excepcional, deixando esse primeiro título como um grande clássico e um jogo obrigatório para quem curte ou pensa em jogar algum da série.
Falo com tranquilidade. Prototype 2 é um jogo de ação que te põe na pele do sargento James Heller, um soldado em busca de vingança em um mundo aberto devastado por um vírus mortal e cheio de mutações. A franquia Prototype é conhecida pelos seus combates frenéticos, habilidades de metamorfose do protagonista e narrativa sombria. Com aquela ambientação pós-apocalíptica bem clássica e poderes sobre-humanos, esse jogo te dá a mesma liberdade que um Homem-Aranha da vida, podendo subir pelos prédios, flutuar ou voar pela cidade e destruir tudo que aparecer na sua frente. É o verdadeiro jogo para quando você chega do trabalho estressado, vai afogar todas as mágoas. Two Worlds é um RPG de mundo aberto ambientado em um vasto reino de fantasia chamado Antalor. Os jogadores assumem o papel de um herói que deve enfrentar desafios, explorar esse amplo mundo e tomar decisões morais, que podem definir diferentes futuros para sua gameplay. Como todo RPG, o jogo te dá liberdade bem ampla de escolha, tendo toneladas de opções personalizáveis e uma base de fãs bem fiel, que continua movimentando a comunidade até os dias de hoje. Legacy of Kain Soul River 2 é um jogo de ação e aventura, que continua a história do vampiro Raziel em seu caminho de vingança e redenção. O jogo se destaca pela narrativa rica e atmosfera gótica, tendo boa jogabilidade e diversos puzzles desafiadores. Tudo isso em um mundo pós-apocalíptico. Apesar de te recomendar jogar o primeiro jogo da franquia, para você poder ficar a par da história, eu gosto de recomendar o segundo, pois foi o título que tornou Legacy of Kain tão forte e que de fato, para a época, ele possui ótimas mecânicas de combate. É um jogo que vale muito a pena você conferir. Uhul! E agora me conta aí, qual jogo você acha que faltou nessa lista? Deixa sua opinião aqui nos comentários que eu posso trazer ela nos próximos vídeos. Além disso, não se esqueça, se inscreva no canal para você poder pegar os novos vídeos e conteúdos assim que eles saírem por aqui e deixe aquele like bacana e o seu comentário, pois isso ajuda muito no nosso engajamento. E agora na sua tela estão aparecendo mais 2 vídeos como esse e muito mais. Vale a conferida. Também não esqueça de fazer parte do nosso grupo do Telegram, eu vou ficar te esperando por lá. No mais, a gente se encontra no próximo vídeo, desejo para vocês uma belíssima semana, fiquem bem e aquele abraço.